Olá, meus amigos, programa Pimenta nos Olhos, Marcílio Maran. Eu estou aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo através de toda a rede que compõe o nosso sistema Primeira Linha. Eu hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Carol Canabrava. Eu vou dar um breve histórico sobre quem é a nossa vereadora, a nossa convidada de hoje, que vai falar de um assunto extremamente, além de polêmico, extremamente delicado, que afeta toda a população sete-lagoana. E por que não dizer a população da região também que utiliza aqui o sistema de saúde da nossa cidade. A vereadora Carol Canabrava é natural da cidade de Sete Lagoas, é casada com o Érico Macedo, é mãe da Catarina, de 5 anos de idade. Ela é formada em publicidade e propaganda, é presidente nacional do Avante Mulher e é vereadora aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Entre as 27 mulheres que constituíram, junto ao Ministério da Mulher, as ações nacionais para a participação da mulher na política nas eleições municipais de 2020. Ela é embaixadora em Sete Lagoas da campanha nacional Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Ela defende a valorização da mulher e a participação nos espaços de decisão. Portanto, fiquem atentos. Hoje o programa promete intervalo e a gente volta já já com vocês. Fiquem ligados. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, portanto, recebendo com muito carinho nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença da vereadora Carol Canabrava, é a segunda vereadora que participa conosco em 2021 dos nossos estúdios do Primeira Linha, e hoje um assunto de extrema importância e, como eu disse logo na abertura, delicado. Carol vai nos falar sobre essas questões da prestação de contas da prefeitura e a pergunta de indignação que ela mesma com a frase disse: cadê o dinheiro? Meu Deus do céu, é sério. Muito prazer te receber aqui, Carol, nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Maran, muito obrigada pelo convite, né? Eu estou sempre acompanhando e posso ver a evolução e o crescimento, né? E a gente fala em números mesmo, né? Com certeza. De atingir. Hoje a gente sabe da importância da web, que ela vem ganhando espaço. É uma comodidade, né, para a informação. E, além de tudo, a gente levar a informação com detalhes, com verdade, com né? qualidade, com certeza. Com qualidade. A gente sabe também que a internet, junto com ela, veio fake news. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Levando um pouco do nosso trabalho enquanto fiscalizadora. Muito obrigado, Carol. Nós que agradecemos. Carol, eu fiz aqui uma breve apresentação sobre quem é a Carol Canabrava, né? Para quem é de Sete Lagoas, sabe muito bem do seu histórico, da sua luta e principalmente dessa questão da mulher que a gente valoriza muito aqui também no Primeira Linha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre sua família, sobre mais na intimidade, né? Cidade que você nasceu, que a gente sabe que é aqui em Sete Lagoas, enfim. Aliás, crescemos no mesmo bairro, pode-se dizer assim. Exatamente, né? Somos vizinhos, né, Mara? Somos vizinhos. Então, por favor, Carol. Bom, eu sou sete-lagoana, nascida e criada aqui, uma cidade que eu, né, tô tendo a oportunidade de levar por todo o Brasil através do meu papel como presidente nacional do Avante. E falando, né, da minha vivência enquanto política, eu cresci nesse meio, né? Meu pai foi vereador, prefeito por 2 vezes, deputado estadual. E durante a sua trajetória, eu sempre o acompanhei e escutava muito assim, ó, a Carol é o filho homem do Ronaldo, né? Para você ver como que é um meio São quantos machista. Irmãos? São quantos irmãos? Nós somos 4 irmãs.
O meio machista. Já começou ao feminismo aí. Começou, é o meio machista, mas é verdade. Mas é Você verdade. sempre foi conhecida como sendo nesse aspecto mesmo. Porque eu que gostava de acompanhar, Sempre, né? sempre gostei de Isso é acompanhar. verdade, E por ser um meio muito masculino, É. então as pessoas estranhavam, né? Uma criança, mulher, tá sempre ali. E eu sempre me entreguei tudo que eu gosto. Perfeito. Então, por ali surgiu esse amor, né? E esse interesse pela política. E depois, com o passar dos anos, né? Eu resolvi sair desses bastidores que sempre foi de acompanhar e apoiar e colocar o meu nome para apreciação. Perfeitamente. A gente sabe que tem muitas dificuldades estar nesse meio, né? Eu tenho buscado construir a minha história através dos meus ideais, dos meus princípios, do que eu defendo. Enquanto muitos, né, criticam a política, eu defendo, porque eu acredito que a política é a ferramenta transformadora da vida das pessoas, da cidade. Com certeza. Então, como tudo na vida, existe o lado positivo, negativo, o bom e o ruim. Então, o meu papel e a minha missão hoje é construir a boa política, que eu acredito que é possível e é o que eu venho fazendo. Que bacana. Então, com muita dedicação, né, eu tenho buscado o meu espaço, né, como representante da população de Sete Lagoas. Isso é importante. Carol, antes de nós iniciarmos, propriamente dito, falando de Sete Lagoas, não é só Sete Lagoas que está nessa batalha Brasil afora referente à prestação de contas. A gente sabe que existem prefeituras e até mesmo governadores do Brasil envolvidos em esquemas onde a própria Polícia Federal tem feito uma atuação muito grande. E nós aqui no Primeira Linha, nós temos feito aí o papel, né, o dever de casa, fazendo a denúncia, mostrando aí para os nossos ouvintes e telespectadores de Sete Lagoas, do Brasil e do mundo sobre o que acontece na realidade no nosso país. Eu tenho recebido algumas comunicações há cerca de 3 semanas da cidade de Santos Dumont, que você deve conhecer. O pessoal lá, a Sociedade Civil Organizada de Santos Dumont, né, eu vou ler para você aqui uns aspectos, foi proposto lá judicialmente uma ação popular em maio de 2020, por amigos e cidadãos advogados, ante a ausência de transparência e publicidade, que é a Lei 13.979/20. Então, essa lei não estava sendo cumprida e então eles solicitaram que se fizesse essa questão da publicidade do que haveria de recurso, onde foi aplicado, que é exatamente o que vocês, aqui, os poucos vereadores que lutam por isso, estão querendo saber. Na sequência, com mais de 1 ano e 3 meses de pandemia, e passamos 1 ano da ação sem um cumprimento, isso são palavras deles, integral daquela lei, eles requereram, particularmente, e foi negado pela Prefeitura da cidade de Santos Dumont, o acesso aos contratos da pandemia. Bom, qual foi a ação deles? E eu estou acompanhando, né, porque é uma das matérias que nós faremos a seguir. Diante da absurda negativa de informação e de transparência e da discrepância de alguns poucos valores anunciados dos serviços e produtos, foram encaminhados requerimentos e providências ao Ministério Público Estadual e Federal, Controladoria Geral da União e a CPI do Congresso Nacional. Resumindo, dos 5 protocolos, né, por nós falados, e eles já foram protocolados, 4 requerimentos foram remetidos por registro ao Ministério Público de Minas Gerais, local, à PGE em Belo Horizonte, que é a Procuradoria Geral do Estado, ao Departamento de Polícia Federal de Juiz de Fora, ao Ministério Público Federal de Juiz de Fora, sendo junto à CGU, né, que é a Controladoria Geral da União. Cópias foram enviadas agora para a CPI da Covid do Senado Federal, em Brasília, que agora, no início de junho, serão entregues através de Liz Macedo, de Juiz de Fora. Eu estou te passando todos esses dados, Carol, porque nós sabemos que a realidade de cada município é uma, mas o efeito do dinheiro, que foi um absurdo que veio para todos os municípios, ele é imenso. Carol, você sabe muito bem que o Primeira Linha Web Rádio iniciou numa fala onde nós apresentamos o que chocou a cidade, um valor que estava registrado no portal da Transparência do Governo Federal, um valor total de R$ 25.809.153,71. Né? Esse valor foi o que estava registrado naquele momento no portal da Transparência. Esse valor, exclusivamente para o combate à pandemia, foi enviado para Sete Lagoas. Aí, no mesmo dia, nós tivemos a comunicação até do próprio prefeito, que diz que tudo estava claro, que ele iria fazer as publicações na imprensa local, que daria o devido respeito à Câmara Municipal, né, na prestação de contas que deveria ser feito. Em seguida, alguns agentes da parte da comunicação da Prefeitura me informaram, e eu recebi por e-mails, algumas colocações tipo, mas nós precisamos de pagar a folha de pagamento, e aí vai, mas teve isso. Bom,
o dinheiro foi exclusivo para a pandemia. Foi quando eu soltei, então, uma segunda matéria. O total que veio para Sete Lagoas, Carol, foi R$ 451.884.532,30, incluindo a parte de infraestrutura, educação, saúde. Ou seja, o dinheiro para a pandemia é uma coisa e o total que sempre vem para a cidade, que é a verba carimbada, no caso aí da saúde, obviamente essa verba que pagaria, saúde, portanto, educação, um funcionário. O que eu acompanhei nessa história, Carol? Bom, o que eu acompanhei é muito simples. Vocês, vereadores, começaram a se manifestar. Nós temos 17 vereadores em Sete Lagoas. E apenas 4 vereadores que começaram realmente a tomar frente desse assunto. Que seria você, Carol Canabrava, a Heloísa Frois, o Júnior de Souza e o vereador... O Iveson, o Iveson, né? E a Marli também? Isso. Ok, então 5 vereadores e 17. O Janderson também assinou Só que, na verdade, eu tenho acompanhado de todos os vereadores que têm realmente procurado ser veemente nessa causa, você tem sido a mais incisiva. Através de um vídeo que eu, inclusive, publiquei, onde você pedia essa prestação de contas, as pessoas ali se manifestaram. Carol, você fez um vídeo recente nas redes, através de uma live, que inclusive você participou dela, onde você cobrou, numa segunda reunião, essa transparência. Mas vou deixar agora que você fale o que aconteceu, né, logo depois daquela denúncia que foi feita pelo Primeira Linha. Você foi uma das vereadoras mais atuantes que entrou nessa causa e, logicamente, você está cobrando e cobra até hoje transparência, indignação a que a população precisa. Conta para nós como é que foi essa primeira reunião, Carol, por gentileza, para que nosso ouvinte e telespectador acompanhe esse fato. Cadê o nosso dinheiro, Carol? Bom, Mara, o trabalho em relação à Covid começou, né, através de um requerimento que eu fiz juntamente com o vereador Júnior, Heloísa, Iveson, Marli e Janderson, pedindo, né, a prestação de contas em relação ao Covid, porque o que a gente mais escuta na cidade é realmente essa, né, buscar conhecimento da aplicação desse dinheiro enquanto nós recebemos. É lógico. Porque o que eu entendo, né, que é um dos maiores princípios que a gente tem que ter quando a gente está na vida pública, é a prestação de conta, é a transparência. Com certeza. Né? E isso eu vinha escutando muito da população, mesmo antes de assumir o mandato, questionamentos em relação à aplicação desse recurso. Pois bem, nós custamos a receber, né? Eu já estou com ele aqui em mãos, né, para a gente estar trabalhando, mas, em seguida a isso, vale ressaltar que o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Então, Exato. Nós tivemos uma reunião lá na Câmara, eu até anotei as datas aqui, que é importante para a gente ver como está demorando essas informações. No dia 6 de maio, que foi a prestação da análise do quadrimestre passado. Porque nós, nesse mandato agora, que iremos votar a aprovação das contas ou reprová-las. Com certeza. E durante a apresentação da Secretaria de Saúde, nos chamou muita atenção saber que no dia 31 de dezembro, a Secretaria de Saúde apresentou para a gente os recursos Covid, onde mostra aqui, ó, que tinha um saldo em caixa de R$10.079.255,57. Entendi. Então, isso causou uma estranheza. Por quê? Quando a gente está em uma guerra, a gente não pode pensar no dia seguinte, né, Mara? Então, não, o dinheiro é bem... Você fez uma colocação, me permita, Carol, muito bem feita, e eu tenho acompanhado as suas falas em algumas lives suas, e uma delas você demonstrou essa indignação que ela parte de todos nós que temos a consciência, onde nós sabemos que pessoas morreram em Sete Lagoas por falta de leito. Exato. Mas tinha 10 milhões. Tinha 10 milhões. E aí, Carol? Então, aí começaram os questionamentos que eu perguntei, né? Nós perguntamos lá qual era o motivo desse saldo positivo, em vista que a gente estava vivendo um momento muito delicado. Essa abre e fecha comércio, vidas, né? Perdendo vidas como estávamos perdendo. E eles falaram, a justificativa é que naquele momento estávamos num momento tranquilo e que eles estavam aguardando, fazendo uma reserva para o ano de 2021. E no mesmo momento eu retruquei, né, sem entender o que era momento tranquilo, porque quando se perde uma vida não se tem tranquilidade. Exatamente, você bateu no ponto. Exatamente. Nós estávamos no dia 21 de dezembro com mais de 100% de ocupação de leitos. Então, nós não estávamos no momento tranquilo. Nós tínhamos dinheiro em caixa e esse dinheiro não tinha sido empenhado para o ano de 2021. Para as pessoas entenderem,
eles poderiam, né, estar com esse dinheiro em caixa mesmo, mas ele tem que ser empenhado. Por quê? Porque é tudo muito burocrático. Então, ele tinha que ter sido direcionado para onde ele seria gasto. Não necessariamente que tivesse que ser gasto em 2021 através de empenho. Naquele momento da necessidade, entendo eu, Carol, me corrija se eu estiver errado, se falta um leito, você tem dinheiro em caixa, você tem que tomar essa providência. Porque você mesmo deixou claro isso, né? Exatamente. Então, esse foi o nosso questionamento, o que estava acontecendo, né? Porque numa guerra, não dá para pensar no dia seguinte. Você tem que se salvar ali, né? E ver um dinheiro num valor tão alto como esse em caixa nos causou grande estranheza. E após esses questionamentos, uma nova reunião foi proposta pela Secretaria de Saúde, né? Para apresentar para a gente as justificativas para isso. Eu sempre fui da linha do diálogo, sabe, Maran? Porque eu acredito que é através disso que a gente constrói as boas ações e tudo na nossa vida. Então, nós participamos da outra reunião que ocorreu no dia 13 de maio, e onde foi apresentada uma outra justificativa, que o valor não era esse. Então, assim, que ocorreu um erro, um equívoco, palavras usadas, né, pela Secretaria de Saúde, erro, equívoco. Todos nós estamos propícios realmente, mas durante a reunião houve mais de uma resposta, o que se traz uma incoerência muito grande. Esse é o perigo, inclusive, né, Carol? Me permita interromper. Esse é o perigo, inclusive, porque as pessoas, eu vou voltar a dizer, pessoas morreram. Isso é sério. Muito sério. Isso é tão sério que se pessoas que nesse momento que estiver nos ouvindo e tenha perdido parente no ano passado por falta de atendimento porque não tinha leito, você sabe que pode entrar com um processo pesado contra o município de Sete Lagoas e processar também o secretário de saúde e os respectivos responsáveis. Você sabe disso. E eu tenho comigo, Maran, que quando se fala em vidas que se perdem, a gente não pode falar em dados. Nós temos que falar em pessoas. Exatamente. Né? Porque por trás de cada uma foi um sonho que foi embora. Foi uma história, uma família, né, que foi quebrada. Então, a gente não pode pensar dessa forma, agir tão friamente, né, pensando em números, né? A gente tem que estar pensando que por trás daquilo tem vida. Com certeza. Então, no dia 13 de maio, ocorreu uma nova reunião e nela foi apresentado dados, né, falando que houve erro, equívoco. Aí, a todo momento, eu fiz questionamentos muitos pontuais, perguntando qual é o real valor. Qual é o real valor? Isso aí foi motivo daquele vídeo que você fez, inclusive? Foi o que motivou, que você perguntou, cadê o dinheiro com um cartazinho na mão, é isso mesmo? Milhões sem resposta. Milhões sem resposta. Vamos ver esse vídeo aí que você fez, para que as pessoas entendam bem o trabalho que você teve no prosseguimento dessa ação, dessa luta, dessa verdadeira batalha, dessa guerra, né? Tinha munição, mas não colocaram nas armas. Não, quando exatamente. Se fala, não é isso? Vamos lá, vamos ver o vídeo e a gente volta já já. Eu começo a minha fala. Milhões sem resposta, milhões sem transparência com o cidadão Sete Lagoano. Na última reunião que nós tivemos, esse foi o maior questionamento na reunião especial para poder esclarecimento das prestações de contas, e nós iniciamos durante a reunião e fim de reunião com a mesma pergunta sem resposta. Houve diversas desencontros, divergências em relação a esse questionamento que eu fiz durante todo o período, e terminamos a reunião com a mesma dúvida. Qual é o saldo em caixa no dia 31 de dezembro? O que mais me estranha é que alguns, né, que estavam apresentando confirmaram ter, outros falaram que não tinha, e no mesmo momento que acontecia a nossa reunião especial, circulava aqui na cidade, no site, no jornal 7 Dias, no site da Prefeitura e no portal 7, a seguinte informação: prevendo a evolução da segunda onda da pandemia em 2021 e com essa reserva técnica em caixa de 10 milhões, foi programado pelo município a utilização desse recurso no custeio desses leitos, incluindo os gastos com insumos, medicamentos, materiais e pagamento das equipes, sendo prolongados até hoje e que ainda vão perdurar. Então, eu continuo com a mesma pergunta. Tinha ou não tinha 10 milhões em caixa no dia 31 de dezembro? Qual era o saldo do dia 31 de dezembro? Não se pode acontecer uma situação como essa. No mesmo momento em que estava havendo a apresentação da prefeitura com divergências de valores,
eles soltam uma nota com uma afirmação que bate com o que estava acontecendo, né? Porque as informações durante a reunião, elas não eram únicas, não eram as mesmas informações. Então, eu continuo aqui com o meu questionamento, não estou aqui para acusar ninguém de nenhuma irregularidade, estou aqui para pedir transparência e respeito com o nosso trabalho de fiscalização, com a população que está aflita nesse momento de pandemia. E, enquanto vereadora, não vou deixar de questionar, não vou deixar de perguntar. Eu quero saber centavo por centavo. E aqui eu deixo minha pergunta. Secretaria de Saúde, qual é o saldo no dia 31 de dezembro? Essa pergunta não é só minha, é de todo cidadão de Sete Lagoas. Muito bem, Carol, assistindo aí ao vídeo, a gente vê que realmente você demonstrou o que cada um de nós sentimos. Estamos indignados, a sociedade sete-lagoana está indignada. O Primeira Linha Web Rádio é uma rádio que tem compromisso apenas com a verdade e com a população. Ela foi criada com esse intuito de levar a verdade e, como você mesmo falou, nós não estamos aqui para acusar ninguém. Mas já tem um erro gravíssimo nessa história, que nós pontuamos aqui na rádio, que é a não aplicação do recurso com pessoas morrendo. E aí continua a sua indignação, Carol. E aí tem fatores, né, que nos levam a chamar a atenção, né, ficar ainda mais atentos, que no momento, né, dessa reunião que a gente estava questionando, que a gente ficou sem resposta, no mesmo momento a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento, né, falando que realmente, durante a reunião, falaram que não era 10 milhões que estava em caixa. Quer dizer, já estavam colocando em dúvida valores. Exatamente. Né? Ou seja, o portal da transparência da prefeitura não apresentava o valor correto, não é isso? Na verdade, a apresentação, né, as divergências, porque nós, vereadores, a gente participa de uma apresentação. Sim. Para analisar as contas. Correto. Né? Então, os responsáveis por essa apresentação apresentaram valores divergentes. Divergentes, equivocados. Isso. E neste mesmo momento que acontecia a reunião, a Prefeitura de Sete Lagoas, através, né, da Secretaria de Saúde, emitiu uma nota onde o jornal 7 Dias, o Portal 7... o próprio site da prefeitura divulgava, deixa eu só ler um trecho aqui para vocês entenderem. Por favor. Prevendo a evolução da segunda onda da pandemia em 2021 e com essa reserva técnica, que eles chamam de reserva técnica, em caixa, 10 milhões foi programado pelo município a utilização desses recursos no custeio dos leitos, incluindo gastos como insumos e medicamentos. Ou seja, numa reunião falava que não tinha, a nota fala que tinha, na reunião não mostrava o empenho disso, na nota já mostra outra situação. Então, é uma divergência de informações. E eu, enquanto o meu papel de vereadora, eu não estou lá para acusar de irregularidades, eu estou lá para fiscalizar e levar a transparência que nós temos direito. Carol, você por ser de veia política, seu pai sempre foi um homem muito combatente, e fez um trabalho muito grande também a gente reconheceu o valor do seu pai enquanto deputado, enquanto prefeito, né? As ações positivas têm que ser sempre lembradas. E a gente sabe que você tem um sangue do teu pai, né, do Canabrava, que é uma pessoa que vai a fundo para poder resolver determinadas questões. E a gente vê, Carol, que realmente a política de Sete Lagoas continua com aquele pensamento velho de vamos deixar para amanhã, agora está tudo bem, esquece disso, vamos seguir a vida. Você não quer que seja dessa maneira. Eu pergunto para você fez essa pergunta e a população e todos aqueles que estão nos ouvindo de forma indignada perguntam a mesma coisa. Enquanto você pergunta, cadê o nosso dinheiro, o que foi feito com ele, não é a rádio, é o povo de Sete Lagoas, é a população, é o Brasil perguntando em cada cidade onde está o dinheiro. Eu quero saber até onde você vai levar essa luta, porque só o fato de ter deixado pessoas falecerem no ano passado, como você diz, é verdade, que seja uma vida, e não foi só uma vida, e não ter utilizado esse dinheiro já é motivo para se tomar atitudes mais drásticas. Então, qual que é o pensamento desse grupo de vereadores que pelo menos estão tentando aí a transparência para Sete Lagoas nessa colocação da prefeitura de não ter tido o cuidado que deveria ter tido no ano passado na aplicação do recurso? Nós iremos até o fim, né? O que é o fim? É a resposta realmente que a gente precisa. A gente tem que ter matemática, Mara, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Claro, lógico. Né? Então, lógico. Não existe, até em centavos. Eu trabalho aqui, ó, vou mostrar aqui, ó.
É tudo, é centavos. A gente não trabalha arredondando, né? Falando igual uma nota aqui, 10 milhões. Não é 10 milhões, não. É 10, né? Tem que ser falado da forma que é. 10, 0,79, 255, 57 centavos. Perfeito. Então, a primeira coisa, a gente precisa da informação correta. Inclusive, dentro do trabalho, nós já solicitamos também os extratos bancários. Perfeito. Porque já que a informação não vem de um jeito, ela vai vir do outro. Né? A gente tem esse direito dessas informações. Então, enquanto o primeiro passo é ter essas informações corretas, entender como que funcionou essa reserva, o empenho dela de não ter sido feito, para a gente ver o que tem que ser desenvolvido em cima disso. Entendi. O que eu posso deixar claro aqui para Sete Lagoas é a confiança, né? Pedir a confiança em nosso trabalho. A gente tem tido um retorno muito grande das pessoas tendo esperança em relação a isso. A gente precisa desse apoio, claro, para que a gente possa levar a resposta que a população pede. Toda pergunta, ela precisa ter uma resposta. Carol, e é essa que nós estamos aguardando. Carol, tem um detalhe. Quando você fala de 10 milhões, que eles falam que é reserva técnica, e eu falo dos 25.809.153,71 que foi enviado para Sete Lagoas exclusivamente para o enfrentamento da emergência de saúde pública, né, na importância decorrente ao coronavírus, eu gostaria de lembrar um detalhe aqui interessante. Esse valor que eles alegam que ficou como reserva técnica, que praticamente é quase que a metade do valor que foi enviado. É 40%, Marão, do valor total. Mas aí que está o detalhe. Esse dinheiro foi enviado no início do ano. Isso não foi durante o ano. Eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes e telespectadores que foi enviado no início do ano. Ou seja, esse dinheiro deveria ter sido aplicado, né? E eu gostaria que vocês, como vereadores, verificassem exatamente as datas. Nós temos aqui as datas. Foi enviado no início do ano. Quer dizer que, então, recebeu-se 25 milhões, né? Guardaram esse valor de 60%, 40% para o ano seguinte, sendo que nós tivemos aí mais da metade do ano para aplicação. Comércio fechando, pessoas perdendo, exatamente, vidas, olha o perigo. Ocupação, né, passando de 100%. E um fator que também chamou muita atenção foi que nas conversas que eu tive, né, com o Poder Executivo, eu me coloquei à disposição, que eu estava, né, buscando através dos meus contatos, equipamentos mesmo para as montagens. Isso foi durante o ano passado? Não, durante esse ano. Pois é, mas no ano... tudo bem. Eu digo que assim... eu me coloquei à disposição para poder buscar equipamentos para montagem de novos leitos. Certo. E eu sempre escutava, equipamento a gente não precisa, a gente precisa de recurso. Como que a gente precisa de recurso se a gente tinha um saldo em caixa? Mas então, eles diziam para você que não tinha saldo, que não tinha dinheiro, é isso? Exatamente. Quer dizer que esse dinheiro apareceu agora, mas antes disseram para você que não havia recurso. Que não havia recurso. Isso foi que mês, Carol? Desde que eu entrei, né, eu venho conversando, buscando, né... E a resposta era negativa. E a resposta era que a gente não tinha recurso. E aí o dinheiro milagrosamente apareceu em Sete Lagoas. Aí a prestação de conta de 31 de dezembro mostra que nós tínhamos um saldo positivo de 10 milhões que não foram, né, aplicados nesse combate. Como é que você encara isso, Carol? Você encara que é uma incompetência de quem cuida dessas questões da conta do município? Ou vocês estão querendo analisar mais a fundo o que realmente aconteceu com o nosso dinheiro? Eu acho que a gente tem que analisar a fundo, né? Tem que pegar o maior número de informações. Enquanto vereadores, a gente tem feito um pedido de muitos requerimentos para a gente estar com as informações. Eu tenho estudado muito, né? Porque, às vezes, essa questão é uma área mais contábil. Então, eu tenho buscado conhecer realmente saldo financeiro, saldo orçamentário, que existem diferenças, empenho liquidado. Exato. Então, para poder entender e ter os argumentos necessários para as interpretações, né? Porque o que a cidade espera do nosso trabalho é resposta e transparência. Bom, Carol, então você veja bem, a cidade de Santos Dumont entrou com essas ações, né? Ações, eu vou repetir aqui, junto ao Ministério Público de Minas Gerais, local, lá da cidade de Santos Dumont, entrou com ações na PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado em Belo Horizonte, entrou com ações no Departamento de Polícia Federal em Juiz de Fora, entrou com ações no Ministério Público Federal, entrou também com cópias enviadas à CGU, que é a Controladoria Geral da União. Tá? E agora eles vão enviar essas cópias para a CPI da Covid do Senado Federal, em Brasília, que agora nesse mês de junho, essa semana para Brasília, através de Liz Macedo, de Juiz de Fora. O que eu quero te falar com isso, Carol? Eu quero te dizer que a sociedade civil organizada da cidade de Juiz de Fora, que está nos vendo agora, eu tenho certeza que toda a comunidade está nos vendo agora, essa luta de Sete Lagoas, através de poucos vereadores que lutam
para esclarecimento à população do verdadeiro aplicação do recurso, e a cidade de Santo Dumont tendo que tomar essa atitude, porque a Câmara Municipal de lá com certeza não tomou atitude, então a sociedade civil organizada, através de diversas pessoas da sociedade, estão tomando essa atitude, e nós estamos diante aí de uma Covid no Senado que foi marcada com intuito meramente político, onde tem que chegar nos governadores, esperamos que chegue também nos prefeitos, e existem muitos senadores e deputados empenhados nisso. A sua parte de vocês, eu quero saber, e você disse lá no início, Carol, que vai até onde tem que ir. Vocês, se vocês, numa próxima reunião, que você vai dizer quando for, não for convencido aí, você pretende tomar o mesmo caminho? Bom, eu acho que o caminho que nós temos que buscar é, como eu disse, é o caminho da resposta. Ok. Né? A gente tem que ter essa resposta de qualquer maneira. Através dessa última reunião, onde a Secretaria buscou trazer esclarecimentos, né? A gente não teve esses esclarecimentos. Então, aconteceu uma convocação de forma, né, legal, que nessa quarta-feira agora, dia 2 de junho, nós vamos ter uma nova apresentação da prestação de contas. Dia 2, na terça ou quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira, ok. Que é onde a gente espera que realmente seja apresentada uma prestação, né, que realmente dê a resposta que a gente pede. Certo. Porque o que eu venho falando, Maran, é a questão do respeito. Respeito com o cidadão, respeito com o nosso trabalho, né? É lógico. As pessoas ficam aí, né, com uma antipatia mesmo da política, e uma das antipatias que levam é essa falta de respeito, é a falta de transparência, é o trato. Então, nós precisamos dessa resposta. E todo o nosso trabalho é até termos, né, uma conduta, né, uma resposta mesmo que realmente nos esclareça, né, todas essas dúvidas, que não é só eu, Carol, estou tendo, não. É qualquer lugar que a gente vai, o telefone o tempo todo, né, através das redes sociais, que é um canal muito próximo, as pessoas cobrando e querendo essas respostas. Então, nós estamos aqui para pedir realmente que seja esclarecido todas essas dúvidas, né, porque ninguém mais, né, aguenta viver, né, sem essa transparência. Carol, uma colocação, vou voltar a tocar naquele mesmo assunto que, aliás, você deixou muito bem naquele primeiro vídeo teu sobre a questão das perdas de vidas. Então, já está certo que o dinheiro tinha no ano passado, de 2020. É o primeiro ponto que o ouvinte e telespectador tem que entender, que houve sobra de recursos do ano passado para o combate à Covid. Houve sobra de recursos, são mais de 10 milhões. Não é isso? Isso foi o que foi passado para a gente na primeira apresentação. Na primeira apresentação. Vocês estão averiguando para ver realmente qual é essa importância verdadeira. Mas veja bem, eu gostaria de lembrar, Carol, e é muito importante que a gente toque nesse aspecto novamente aqui, vidas foram perdidas no ano passado e, obviamente, famílias que foram prejudicadas, elas perderam seus entes queridos, que seja uma família, mas eu tenho certeza que foram muito mais, não só de Sete Lagoas, como na reunião. Sobre isso, que eu considero um crime, como a Câmara Municipal está encarando essa questão? Porque já existe um problema sério aí, que é a não aplicação do recurso no tempo devido. Né? Essa verba veio lá no início do ano do governo federal. Né? Passou o ano com dinheiro em caixa. Então, qual é a providência suas nesse segundo momento, que aliás deveria ser o primeiro, sobre esse dinheiro, já que vocês detectaram isso, sobre esse dinheiro que não foi aplicado e vidas foram perdidas? Bom, eu entendo isso como uma má gestão. Né? Eu acho que o recurso ele tem que ser aplicado, e no momento que a gente estava, como eu mostrei, no dia 21 de dezembro, nós tínhamos mais de 100% de ocupação. A gente tinha as questões da pandemia, né, que vidas estão indo embora, a questão do comércio de abre e fecha, a instabilidade econômica. Okay. Então, a gente tinha que ter usado todas as nossas, né, ferramentas e recursos realmente para enfrentarmos essa guerra como ela persiste. E não foi utilizado todo o recurso. Exatamente. Então, o que eu entendo, Maran, que a gente tem que buscar, né, todas as informações necessárias, como essa que nós pedimos agora em relação ao extrato bancário. A gente precisa disso. A gente precisa participar dessa próxima reunião para a gente entender realmente o que vai ser apresentado, que vai ser agora a forma oficial. Não tem uma segunda chance. Né? Na vida não funciona assim, né? Exatamente. Você não tem como ficar corrigindo, né? Exato. Infelizmente, às vezes um erro nosso a gente paga por ele a vida inteira. E a partir daí, né?
Exatamente. E a partir daí, as decisões que foram necessárias e cabíveis serão tomadas. Serão tomadas. Pois é, nós tivemos, portanto, aqui a presença de Carol Canabrava. Carol, eu gostaria que você nos passasse aí alguma informação que talvez você quisesse passar e nós não comentamos aqui. Fica à sua disposição para as considerações finais relativo a alguma informação que você queira passar para a população. As pessoas procuram transparência, as pessoas estão indignadas. E essa indignação é motivo para que eu te chamasse aqui na rádio e que você desse esse esclarecimento. E vou deixar bem claro aqui, é lamentável que de 17 vereadores, apenas 6 ou 7, pelo que você me disse, são os que estão empenhados nessa cruzada da verdade por Sete Lagoas. Carol. Bom, eu queria falar para quem estiver nos acompanhando, nos ouvindo e nos assistindo nesse momento que a sua indignação é a minha indignação. Né? Eu acho que a transparência faz parte da vida do poder público para quem está na vida pública. E queria muito que eu não estivesse precisando, né, de estar fazendo isso. Seria muito, né, muito mais prudente, né, e não precisar confiável, chegar a esse ponto, né? Receber essas informações, não ficarmos, né, arrolando há quanto tempo. A prestação de contas aqui que chegou em minha mão também, eu demorei... Perdi até a conta aqui para te falar, mais de um mês para receber. Então, assim, é algo que tem que estar ali de fácil acesso, né? E tem convergência com o site, né? Que eu tenho buscado essas informações. Então, o que eu venho pedir aqui hoje é o apoio, né, da população, das pessoas, no nosso trabalho enquanto fiscalizadores. Quem puder, né, tá me acompanhando aí através das redes sociais. Cobrar Carol... do vereador que não está empenhado como vocês estão empenhados. Atenção, vocês aí que votaram em vereadores que não estão empenhados como Carol e os outros, que eles demonstrem para que veio, né, Carol? E é o que eu falo hoje com as redes sociais, que eu quero, né, convidar vocês para me acompanharem, Carol Canabrava, é muito importante, Maran, porque aquela conversa, né, que o político aparece de 4 anos, a rede social vem quebrando isso. Exatamente. Né? Então a gente tem a oportunidade de estar mostrando o dia a dia, as propostas, as ações, o que a gente tem feito por Sete Lagoas. Perfeito. O meu maior compromisso é de agir com diálogo, transparência e, acima de tudo, entregar um trabalho de resultados para Sete Lagoas, que eu acho que promessa não resolve os nossos problemas, promessa não nos atende. Nós precisamos de um trabalho que nos dê resultado e retorno, né, ao voto confiado. Perfeitamente. Suas considerações finais, Carol. Te agradecer, né, por essa oportunidade, porque a gente sabe o papel da imprensa, a importância dela, é através dela que a gente consegue levar a informação ao cidadão, para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Então, te agradecer por essa oportunidade e dizer, né, que Sete Lagoas pode contar com o meu trabalho enquanto vereadora, que eu não vou medir esforços para poder fazer o meu real papel, que é de fiscalizar e legislar. Nós precisamos quebrar tabus aqui em Sete Lagoas. Nós precisamos ter vereadores que realmente estejam no dia a dia da Câmara, que lá dentro tem muito trabalho para ser feito, né? Aquele trabalho do varejo, a gente não pode continuar com aquilo mais não. A gente tem mesmo de propor boas ações para a nossa cidade, bons projetos de lei e fiscalizar, acima de tudo, o dinheiro público. É isso aí. Portanto, recebemos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença de Carol Canabrava, deixando aí, logicamente, as suas proposições, a sua indignação como todo cidadão setlagoano está. E para vocês aí da cidade de Santos Dumont, em breve estarei fazendo um vídeo especial a vocês, atendendo aí a comunidade que me solicitou e desde já deixando aí para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, para que vocês dêem o seu like aí, né, ou dislike, caso não goste do trabalho da gente, mas graças a Deus, os quase 450 mil pessoas que já têm visto um dos nossos vídeos tem sido de maneira positiva. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua e vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço, meus irmãos.